Meus irmãos, nós seguimos com a nossa sequência de reflexões baseadas no livro de Jó, falando sobre a pedagogia da dor. Como é que Deus, em sua sábia e graciosa providência, leva-nos por circunstâncias dolorosas e ao invés de nos trucidar, Ele produz maior bem, não bem-estar circunstancial, mas um bem supremo para a nossa alma, ainda que por vias dolorosas. Como é que Deus pode se valer muitas vezes de instrumentos que nos sangram para nos trazer maior cura? Como é que Deus pode nos conduzir soberanamente pelos vales, pelas dores e tempestades, a fim de nos trazer maior segurança? Parece que essa conta não fecha muito, mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente descobre claramente que se não fossem essas noites sombrias, as penumbras pelas quais nós passamos, se não fossem as tempestades que se armam ao nosso redor e contra nós, se não fossem as dores pelas quais padecemos, não seríamos bons crentes como somos. Por isso, quase que involuntariamente, Deus nos matricula na escola do sofrimento, a fim de nos treinar e nos esticar à medida do varão perfeito que é Cristo Jesus. Não foi sem razão que o apóstolo Tiago escreveu dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, paciência, e que essa perseverança precisa ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Por isso, há um texto em Provérbios que diz assim: benditas são as feridas do que ama. Se isso é verdade em relação a nós e aos nossos relacionamentos, muito mais em relação ao Senhor, aquele que nos ama sobremaneira. E por amor, Ele não vai nos blindar e nem nos poupar de toda circunstância de desventura. Mas a boa verdade que o Evangelho nos apresenta é que Ele estará conosco. E que todas as coisas estão debaixo do seu controle, mesmo aquelas das quais não temos controle algum. Nós já estamos, são 15 lições, baseadas então no livro de Jó, e eu queria só lembrar das 5 primeiras, nós chegamos até aqui. A primeira delas, que o livro de Jó nos ensina acerca da pedagogia de Deus em relação ao sofrimento, é que homens e mulheres de Deus não estão imunes à dor e ao sofrimento da vida. Nós sabemos que Jó foi reputado pelo próprio Deus, e o narrador bíblico registra isso com muita clareza, de que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas a despeito de tudo isso, foi um homem que carregou profundas dores na sua existência, nos ensinando que o fato de sermos crentes, de amarmos a Deus e sermos homens e mulheres de Deus, não nos coloca no foro privilegiado diante do sofrimento, nem numa redoma onde seremos inatingíveis. Homens e mulheres de Deus ainda sofrem, não são imunes à dor, não são imunes ao sofrer. Segunda verdade que nós vimos é que o sofrimento da provação, o sofrimento que é produzido por Deus, que é conduzido pelo próprio Deus, é soberanamente gerenciado por Deus. Nós precisamos entender, meus irmãos, que também os nossos dias de pesar estão nas mãos de Deus. E quando nós observamos o episódio do capítulo 1 e capítulo 2 de Jó, nós descobrimos que a execução do seu sofrimento, em alguma medida, teve o agenciamento de Satanás. É ele quem sai tocando na sua família, na sua saúde, nos seus bens. Mas você lembra que antes de fazer qualquer uma dessas ações, Satanás se submete ao soberano rei, pedindo ao próprio Deus autorização para fazer aquilo que estava no seu intento, nos ensinando que até mesmo Satanás e as vias dolorosas da nossa vida são soberanamente gerenciadas pelo próprio Deus. Satanás não é um demônio autônomo, aleatório, que faz o que lhe dá na telha, medindo forças com o Todo-Poderoso. Já falei isso algumas vezes. Lutero dizia que Satanás não passa de um cachorro na coleira de Deus. Só existe um Todo-Poderoso, e este não é Satanás.
Não existe uma degladiação de poderes, como se Deus e Satanás estivessem medindo forças para ver quem ganha uma batalha. Isso não existe, irmãos. Na realidade do escrito bíblico, nós aprendemos que existe um Deus apenas, que rege, sustenta e mantém todo o universo criado. E Satanás é parte da criação. Ainda no seu estado de rebelião, Satanás, todas as hostes infernais, são soberanamente gerenciados pelo próprio Deus, inclusive as dores pelas quais padecemos. Então, o seu sofrimento, sua dor, sua enfermidade, estão debaixo do gerenciamento divino. Ele tem controle sobre isso também. Terceira verdade que nós aprendemos é que o sofrimento pode ser um terreno fértil para as ciladas malignas. Veja, a provação, diferente da tentação, visa o nosso bem. Nós descobrimos que a provação tem origem em Deus e que ela se objetiva no nosso crescimento espiritual e na nossa formação do caráter à semelhança de Cristo. É Deus quem está produzindo e Ele visa maior bem, maior glória para o seu nome e maior bem para aqueles que estão sendo provados. Entretanto, Satanás nos tenta. E muitas vezes o cenário da provação vai se tornar um terreno fértil para a tentação. Eu dei um exemplo aqui de alguém que está passando por uma situação financeira muito difícil. E ele está sendo provado, e Deus está fechando as portas, e as coisas estão apertadas. De repente ele chega num ambiente qualquer, encontra um amigo das antigas e faz uma proposta escusa para ganhar dinheiro fácil. Você percebe como a vulnerabilidade financeira daquele homem, ora trazida pela providência de Deus no formato da provação, pode abrir um precedente e tornar aquele solo fértil para que aquela pessoa provada se torne agora profundamente tentada. Tiago também fala isso no capítulo 1 da sua carta, falando sobre a distinção entre provação e tentação. Então, nos momentos de provação, nós precisamos estar com os olhos muito bem abertos, porque Satanás, ele é muito bem treinado, ao longo de milênios de anos, ele se aproveita das nossas vulnerabilidades, inclusive daquelas que são trazidas pelo Senhor, para nos tentar e nos levar à queda. Falamos também que o sofrimento revela a qualidade da nossa fé. Nós temos um contraste absurdo no capítulo 1 de Jó, e também no capítulo 2. De um lado, nós temos um homem que, quando provado e arremessado contra um temporal, ele abre a boca e declara: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em contrapartida, a mulher de Jó, que também estava padecendo a mesma dor, o mesmo luto, só não a mesma enfermidade, mas carregando a enfermidade e a dor do seu próprio marido, abre a boca e diz assim: do que nos serve um Deus que não nos abençoa? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mostrando que o mesmo sofrimento, o mesmo fenômeno de dor, gerou duas reações distintas, uma em Jó e outra na mulher de Jó, revelando a qualidade, a maturidade da fé de um e de outro. Por essa razão, alguns, quando prensados, são também peneirados. Ao longo da história da igreja, a gente descobre que o sofrimento foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus para peneirar o seu povo, para ver quem é e quem não é, para validar e autenticar os verdadeiros e, ao mesmo tempo, revelar os falsos. O sofrimento revela a qualidade ou a falta de qualidade e de maturidade da nossa fé. E aí, eu disse que uma visão equivocada sobre a fé e o sofrimento pode, na verdade, essa é de hoje. Uma visão equivocada sobre a fé e o sofrimento pode agravar ainda mais o vale de dor. De onde é que eu estou tirando isso? Nós geralmente lemos o livro de Jó da seguinte maneira: capítulos 1, 2 e 42. É assim que a gente lê Jó. 1, 2, 42. Só que existe um miolo que vai do 3 ao 41, onde muita coisa acontece. Alguns amigos de Jó entram na cena e compõem o enredo desse texto sagrado. E aqueles homens, talvez munidos de boa vontade, estavam despossuídos de boa teologia. Tinha boa vontade, mas com uma teologia ruim. E eles sentam do lado do amigo Jó, talvez com a preocupação legítima de oferecer algum consolo, alguma resolução, alguma saída, algum suporte. E a gente vai descobrindo que nas conversas,
eles estavam muito mais piorando do que ajudando. Porque começaram a colocar sobre os ombros e os lombos daquele homem de Deus questões complicadas em relação ao sofrimento. Talvez, irmãos, foi ali que nasceu a escola da teologia da prosperidade. E eu vou explicar de forma inversa. Você já deve ter ouvido algo do tipo assim: se você está doente, é porque você não tem fé. Se você está sofrendo, é porque você está em pecado. Se o milagre ainda não aconteceu, é porque você não crê verdadeiramente ou está escondendo alguma coisa de Deus. E Deus está ali punindo, porque Deus é um tirano, um velhinho com uma vara, antigamente tinha aquela tabica de goiaba, sentado no trono, esperando que um dos seus filhos pise na bola, para ele então surrar. E ele tem prazer, ele é quase que um sádico, ele tem prazer em ver os seus filhos sofrerem. Então, se você não anda na linha, e se você tropeça contra os mandamentos do Senhor, você vai se ver com ele na esquina. Essa figura de Deus, de um Deus que é amedrontador, não necessariamente justo, mas amedrontador, parece ser a imagem por trás dos argumentos dos amigos de Jó. No final das contas, eles evocam uma justiça em nome de Deus, dizendo assim: Jó, veja, Deus é justo. E por ser justo, se você fosse bonzinho como você está dizendo que é, se você fosse alguém de caráter ilibado como você argumenta ser, se o teu coração fosse piedoso como você advoga, então está tudo errado, porque a contabilidade não fecha. E na cabeça daqueles homens, a contabilidade era mais ou menos o seguinte: se eu faço coisas boas, eu recebo coisas boas. Se eu faço coisas ruins, eu recebo coisas ruins. E é verdade, irmãos, existe em alguma medida a lei da semeadura. E você encontra nas Escrituras parâmetro para isso. Entretanto, todavia, porém, é importante que tenhamos bastante cuidado ao fazermos esta correlação e esta matemática de que a nossa obediência sempre trará coisas boas e que a nossa desobediência sempre trará coisas ruins. Se não fosse assim, Asaf não teria entrado em crise e registrado a sua crise no capítulo 73 do seu livro. Você descobre ali um homem que parecia fazer tudo certo, que andava na linha, que amava a Deus, que conduzia o povo de Deus em adoração ao seu nome, mas era alguém que padecia de enfermidades, de lutas profundas, ao passo que o seu vizinho, o desobediente da história, o injusto, era alguém que prevaricava contra o Senhor, andava de acordo com o seu próprio coração, mas gozava de todas as benesses deste mundo. E ele começa a se comparar e dizendo assim: Senhor, eu guardei o meu coração puro inutilmente, porque eu sou obediente, sou fiel, e o que eu ganho com isso são dores, provações, tribulações e sofrimentos, enquanto que aquele que não ama, não obedece, não serve e não teme ao Senhor, sempre se dá bem. Ou você nunca fez essa conta? Mas essa contabilidade não fecha. Porque o homem mais justo que pisou neste mundo é chamado pelo profeta Isaías de homem de dores. A Bíblia fala de um camarada chamado José, cujos pecados na narrativa são até omitidos. Não que ele não fosse pecador, mas se você observar, você lê toda a história de José, parece que a narração bíblica e a inspiração divina fez questão de omitir a queda, os deslizes e o pecado daquele homem, como um bom protótipo do Cristo que haveria de vir. Mas por causa da sua obediência e não da sua desobediência, ele foi esquecido, traído, vendido. Não foi porque ele desobedeceu, pelo contrário, foi porque ele obedeceu. Ou você não lembra também de Daniel e seus amigos, que sofreu nas duras mãos do rei Nabucodonosor, que se intitulava Deus e arrogava para si a adoração. Você deve lembrar
que tanto Daniel foi parar numa cova, como seus amigos numa fornalha, não foi porque eles foram desobedientes, mas porque foram obedientes. Então a conta de que a nossa obediência sempre trará ganhos, do ponto de vista circunstancial, ela não fecha. Pelo contrário, às vezes vai ser exatamente porque obedecemos, porque somos fiéis, que as coisas dão erradas, circunstancialmente falando. Mas o que a gente aprende, meu querido irmão, é que uma boa teologia nos ajuda a melhor lidarmos com os sofrimentos. Aqueles amigos de Jó estavam pesando o problema na balança da retribuição, dizendo: Deus está dando a você o que você merece. Mas esse não é o evangelho em que acreditamos. Você quer receber mesmo de Deus tudo aquilo que você merece? Você quer que Deus comece a tratar você agora pelo nível da retribuição? Você faz o que é certo e Deus te abençoa, e você sai da linha e Deus pesa a mão? É assim mesmo que você quer que Deus lhe trate? E a resposta é não. Porque o crivo não é a retribuição justa, mas a justiça generosa que se apoia na graça, que é justa. Deus não nos dá aquilo que merecemos. Sabe, irmãos, Deus não abençoa a você e a mim porque nós somos sempre fiéis. Ele nos abençoa porque Cristo foi e é fiel. E Ele nos representa perfeitamente diante da presença do Pai. Mesmo que soframos, nós somos em Cristo, segundo Paulo, o povo mais abençoado desta terra. Ele disse: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Na contabilidade do reino de Deus, ser abençoado, ser feliz, não tem a ver com as contingências das circunstâncias que nos envolvem. Tem a ver com ter Cristo, estar em Cristo e ser abençoado em Cristo. Quando a gente fecha essa conta, mesmo nos dias assombrosos, nós ainda somos abençoados, porque temos Cristo e temos nele todas as coisas. Sabemos que temos Cristo e temos nele verdadeiro consolo para a vida e para a morte. Temos Cristo e temos nele segurança, de modo que ainda que morramos, com ele viveremos, com ele ressuscitaremos, com ele reinaremos. Que grande esperança temos nós em saber que os sofrimentos, por piores e mais intensos que sejam, não podem nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Paulo, em Romanos capítulo 8, disse isso: nem espada, nem profundidade, nem altura, nem principado, nem potestade, nem as coisas do presente, nem do porvir, absolutamente nada que nos acometa pode nos arrancar dos laços do amor de Deus em Cristo. Essa teologia bíblica do Evangelho, de um Deus que nos ama e graciosamente se relaciona conosco por meio de Jesus, faz com que a gente olhe para o sofrimento e diga assim, como disse Spurgeon: na verdade, os sofrimentos advindos da mão de Deus nada mais são do que bênçãos disfarçadas de maldição. Quando a gente olha, a princípio parece algo muito triste e feio aos nossos olhos, mas no fim das contas nos traz um bem supremo. Meu irmão, você precisa de teologia para aprender a lidar com o seu sofrimento. Quanto mais de Bíblia, quanto melhor conhecimento do Senhor você tiver e do seu Evangelho, mais maduramente você vai lidar com a sua dor. A base bíblica é como uma âncora que não nos livra dos vendavais temporais, da chuva torrencial, mas que nos firma. Essa é a verdade. Nós começamos a olhar para o sofrimento a partir de uma outra perspectiva. A teologia não vai lhe livrar da dor, mas vai lhe ajudar a melhor lidar com ela. A teologia bíblica não vai lhe imunizar do sofrimento, mas vai lhe ensinar a como melhor enfrentá-lo. Eu sempre digo no gabinete que o meu papel não é criar esperanças falsas, para que alguém que entre ali saia dizendo assim: agora eu encontrei os 5 passos para vencer tudo. Não! Eu quero que você saia e diga assim: eu agora sei biblicamente como melhor lidar com isso e com aquilo. As Escrituras nos orientam a melhor conduzirmos a nossa vida
e a administrarmos na perspectiva do Criador. Quero destacar só mais um ponto sobre o sofrimento. Pensando ainda sobre os amigos de Jó, né? Meus irmãos, nem todas as pessoas vão compreender os nossos sofrimentos. A boa vontade daqueles amigos de Jó não foram suficientes para que eles pudessem compreender o que o próprio Jó estava passando. Às vezes a gente deseja que as pessoas à nossa volta sintam a nossa dor e compreendam-nos o nosso sofrimento. Mas deixe-me dizer, alguns sofrimentos e algumas dores não vão ser compreendidas nem pelas pessoas que estão mais próximas de você e de mim. Existem algumas dores que nós vamos precisar enfrentá-las sozinhos. E as pessoas que estão à nossa volta vão ter interpretações variadas, algumas até equivocadas, sobre aquilo que nós estamos passando. Mas eu queria que você entendesse que o fato dos amigos de Jó não terem compreendido a profundidade da sua dor e do seu sofrimento, não significava dizer que Deus não o compreendia. Eu gosto sempre de pensar que o meu Deus, o seu Deus, Ele nos compreende melhor do que ninguém. Diante dos nossos cenários de pavor, em que a gente quer gritar, esperando que alguém nos ouça, mas parece que ninguém está com os ouvidos abertos e disponíveis. É importante lembrar que o nosso Deus está disponível. Ele é solícito. E Ele compreende o nosso sofrimento. Não apenas Ele compreende, mas Ele é empático ao nosso sofrimento. Ele sente, Ele se importa conosco quando sofremos. Ele sabe o que é padecer. E em Hebreus, nos é dito que Jesus Cristo, como aquele homem de dores de Isaías 53, Ele padeceu e sofreu e agora Ele é poderoso para socorrer os que sofrem e que são tentados, porque Ele mesmo passou por isso. O seu Cristo sabe o que é o sofrimento. Ele pode não ter, obviamente, passado especificamente pelo que você está passando, mas Ele passou por coisas muito piores. E Ele nos compreende. Por isso que a melhor pessoa com quem chorar, partilhar e dividir as nossas dores, antes de qualquer outra, precisa ser o Senhor nosso Deus. Nós temos diante de nós e sobre nós um céu aberto. E nós temos livre acesso à presença do Todo-Poderoso, diante de quem nós podemos estar, comparecer em audiência contínua e apresentar diante dele, não porque ele não sabe, mas fazendo conhecidas as nossas preocupações, como disse Paulo, através da oração, revelando a nossa dependência dele e a nossa confiança no seu divino cuidado. Mesmo que você não esteja sendo compreendido na sua dor, na sua aflição, saia daqui, meu irmão, sabendo que o nosso Deus, Ele é aquele que melhor do que ninguém nos compreende. E Ele não tem pressa. A audiência com Ele não precisa ter hora marcada. A sessão com Ele não dura apenas 50 minutos. Você pode ficar e ficar e ficar e derramar o seu coração 1, 2, 3, 4, 5, dezenas de vezes. E Ele estará prontamente disponível para acolher a sua dor, porque Ele se importa, Ele compreende, melhor do que ninguém. É diante desse Deus que nós estamos, é diante desse Deus que nós passamos pelas nossas tribulações e crises. Nesse momento, queria convidá-lo a uma palavra de oração. Coloque seu coração diante do Senhor, e eu sei que estou falando para um público variado, de pessoas que carregam fardos de tamanhos e pesos diferentes. Talvez você esteja aqui hoje muito leve, graças a Deus por isso. Mas peça ao Senhor para que essa palavra seja cravada no seu coração, de modo que quando vier o dia mau,
você esteja fortalecido no Senhor e na sua palavra, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, e saiba melhor administrar estes dias assombrosos. Mas talvez eu esteja falando para pessoas que estão vivendo no limiar da dor. Talvez você chegou aqui atribulado, coração pesado, lutas na família, lutas nas finanças, lutas espirituais, emocionais, no seu ambiente de trabalho, na sua empresa. Coloque diante do Senhor, meu irmão. Coloque diante do Senhor, minha irmã, apresente diante de Deus, a partir dessa perspectiva, de que o Senhor Deus, Ele compreende o que você passa, Ele tem conhecimento do que lhe assola, e Ele também tem poder para fazer novas todas as coisas. Ele é o Deus que, segundo o poder que nele e a partir dele se opera, Ele pode, nessa noite, segundo a sua vontade, intervir em resposta às orações. Peça ao Senhor que lhe dê um coração sábio, para que você possa gerenciar esse momento da sua vida com sabedoria. Peça ao Senhor que abra os seus olhos para que você não caia em tentação. Peça a Deus para que lhe fortaleça, inclusive emocionalmente, para que você possa resistir todas estas coisas e depois disso permanecer inabalável no Senhor. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra mais uma vez, e ela nos ensina tantas gloriosas e preciosas verdades. E nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa nos fazer voltar para as nossas casas, melhor gerentes dessas questões que nos envolvem, sabendo que não temos controle absolutamente sobre nada, mas administrando a partir da perspectiva do Senhor, da sua palavra, e submetendo tudo ao teu governo, ao teu senhorio. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos fazer sair daqui consolados, por sabermos que a nossa dor, as feridas que carregamos conosco, estão diante dos teus olhos. Faça-nos sair daqui fortalecidos, por saber que mesmo quando todos nos abandonam, se olvidam de nós, nos interpretam mal, ainda assim somos pelo Senhor muito bem conhecidos. O Senhor tem uma completa percepção acerca daquilo que nos acomete. Pai, em nome de Jesus, nos dê a graça de sermos mais parecidos com Jesus quando sofremos. Ensina-nos a respondermos ao sofrimento com maturidade, Senhor, e com testemunho santo, glorificando o Teu nome, mesmo nesses dias de vale. Nós oramos, Senhor, agradecidos, em o nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém.